Linhas Enviesadas, programa feito pelos fundadores da revista Devaneio, com a presença de convidados, onde se falará de arte política e se dará palco aos eventos e aos destaques da nossa cidade. Pelas vozes de Gonçalo Naves, Gil Gonçalves, João Soares e Miguel Silva. Olá a todos, bem-vindos a mais um Por Linhas Enviesadas. Já estão um bocadinho fartos de nós, mas nós não estamos fartos de vocês. Esperamos que tenham tido um bom Carnaval e como o Carnaval já passou, não há desculpas para não ouvirem o programa e para não estarem atentos à Rádio Sines. Portanto, esperemos que tenham tido um bom Carnaval. Hoje, o João Soares novamente não se encontra entre nós. Desta vez não é por obrigações académicas, é porque foi para fora, não é? Fazer um retiro. E trouxemos para substituir o João Soares aqui, o nosso, porque os outros dois convidados vocês já conhecem, que não são convidados, é o Miguel e o Gil, e eu próprio. E hoje temos aqui o Nuno Silva. Diz olá às pessoas, Nuno. Olá a todos. Olá a todos. Bem-vindo, Nuno, que fica encarregue, faz parte da nossa equipa da Devaneio, uma parte importante, e fica encarregue de uma série de coisas que ele já vai passar a explicar daqui a bocado, não vou ser eu a dizer. Querias agradecer a pessoas, não era, Nuno? Em primeiro lugar, gostava de agradecer a todos os ouvintes, não é? Mas especificamente à minha avó, que quando ouvir a minha voz na rádio provavelmente vai estar aos saltos em casa. Exatamente, ouvir a voz e ver a tua feição também, não é? Depois não sei se ela vai ver, mas ouvir vai de certeza. Tens de lhe mostrar no Facebook, tens de lhe mostrar no Facebook. Bom, meus senhores, e hoje não temos assim nada de muito sério para falar, portanto vamos falar sobre a Devaneio, porque se avizinha aí... Quer dizer que a Devaneio não é séria? Não, a Devaneio é muito séria, mas é um tema mais leve, não é muito pesado, nós temos de falar de coisas pesadas. Vamos falar um bocadinho sobre a Devaneio, porque avizinha-se o segundo número. Vamos fazer a apresentação no dia 29 de Fevereiro, que é no próximo sábado, dia 29 de Fevereiro às 21 horas. Daqui a pouco já falaremos um bocadinho mais sobre isso e por essa altura a Devaneio vai ser publicada e vai ser distribuída aí pelo comércio local e, portanto, achámos que ficava bem fazermos um programa dedicado à Devaneio e, portanto, vamos falar só sobre a Devaneio. Vão ser 48 minutos, 50 minutos muito intensos a falar sobre a revista Devaneio e começo, Miguel, se calhar por ti, não é verdade? O teu texto intitula-se Política, Cidadania e Confiança como Garantias da Democracia. Queres contar um bocadinho aos senhores da tua reflexão? Sim, falar de coisas sérias. Antes de mais, boa tarde ou bom dia a todos os que estiverem ou mesmo a ver, boa noite para quem... todos estiverem a ver ou ouvir-se. No fundo, eu acho que o segundo texto eu acho que é um bocadinho a continuação do primeiro. Se calhar agora uma reflexão mais concreta em relação a esses três elementos que tu aí falaste. Ainda para mais, não fazia a menor ideia que na altura, quando eu escrevi isso, algumas das ideias que eu expus vieram-se a confirmar agora. Por exemplo, a confiança entre representados e representantes, agora nesta questão da eutanásia. Então isso quer dizer que tu és um visionário. Ou então tive só sorte. Sim. Mas aplica-se um bocadinho aquilo que eu lá escrevi a esta situação agora. Ou seja, o facto de nós não termos confiança em quem nos representa e os problemas que isso pode trazer, ainda para mais, porque estamos a deslegitimar uma instituição que deveria ser o ponto onde nós cidadãos comuns, nos deveríamos fazer valer as nossas pretensões, enfim. Porque à partida estão mais preparados do que nós para decidir sobre uma série de casos, porque, não é? Lá está, porque como eu também digo no texto, a política é um mundo bastante complexo e, enfim, não é uma responsabilidade de todos sermos peritos na matéria. E por isso é que elegemos pessoas que à partida estão mais preparadas do que nós para exercerem essas decisões. E falas também no teu texto um bocadinho sobre o fosso que existe entre representantes e representados. Que tem vindo a ser cada vez maior e lá está. Daí também esta questão que, enfim, foi levantada esta semana, referendo ou votação no Parlamento. Mas sim, isso é um problema que existe. Não é de agora, já começou há relativamente 4, 5 anos. Talvez tenha sido a altura em que se tenha verificado um maior nível de descontentamento. Ainda para mais, eu no texto não quero estar a dizer muito, assim, tira um bocadinho a vontade das pessoas de ler. Ou pode aguçar a vontade até, não é? Não, mas se eu disser tudo, depois... Mas não vais dizer tudo, não vais ler o texto em última instância. Mas apresento aí alguns dados relativamente a essa questão da falta de confiança que as pessoas têm nas instituições e nos governos em específico e de como isso
traz muitos problemas para o bom funcionamento não só do regime político, mas também da sociedade em si. Por último, queria só deixar também outro ponto. Eu não gosto de bater só num lado. Gosto de bater nos dois porque eu quero ser justo. Não posso ser aquela pessoa que, ok, a culpa é destes, portanto vamos até ao fim, não dá. Sim. Não, a culpa é de todos nós, porque para todos os efeitos a sociedade é composta por várias pessoas, por várias vontades. Portanto, quando as coisas não correm bem, é difícil que a culpa seja só de um dos lados. Sim. E então eu falo aí na culpa que os políticos têm, afastarem-se. Mas também que os cidadãos, que os próprios cidadãos têm. A sociedade civil tem, não é? Exatamente. Exatamente. Olha, e no teu texto adicionámos uma foto muito interessante de uma pessoa misteriosa. Nova, e misteriosa até, de uma pessoa nova na revista. Íamos fazer essa nota mais daqui a pouco, porque nós adicionámos algumas pessoas para este segundo número da Devaneio, e uma dessas pessoas é um velho novo, porque é da nossa idade, velho colega e velho amigo nosso, que é o Miguel Messias, que tem umas fotos muito interessantes e que conseguimos aproveitar uma foto dele que parece que ilustra muito bem o teu texto e que também desafiamos as pessoas a tentarem fazer a interpretação conjugada. Olha, que não eu é, demorei do texto. 5 minutos a tentar perceber como é que isso se encaixava, Tu mas eu ainda arranjei lá uma teoria. Arranjaste uma teoria? Arranjei lá uma teoria. Então partilhas depois, se calhar, não é? Sim. Partilhas depois. Exatamente. Então o texto do Miguel Silva, como já dissemos, intitula-se Política, Cidadania e Confiança como Garantias da Democracia. Ele é uma espécie de nosso editor político e o texto está nas páginas 16 e 17, portanto fica o primeiro convite para assistirem, para lerem o texto do Miguel Silva e também para verem a fotografia que o ilustra. Agora, seguirem o trabalho do Miguel Messias. Exatamente, sim. Que tem uma mais até do que o meu. Mais até, não, sim. Do Miguel Messias e dos restantes fotógrafos. Exatamente. Sim. O Miguel Messias que tem uma página no Instagram muito engraçada com muitas fotografias, não é? Portanto, também... Se calhar divulgávamos, se soubéssemos o nome. Vamos divulgar. Não? Eu acho que é Lens Bola à Portuguesa, uma coisa Mas assim. Mas em princípio, se meterem Miguel Messias também... Sim. Aparecer, sim. É mais um talentoso artista da nossa terra que nos engrandece muito também a revista e sentimos-nos gratos por podermos ir adicionando cada vez mais pessoas à nossa revista, porque se nós no primeiro número tínhamos uma equipa de 12 pessoas, mais ou menos, agora neste somos 15, 16, portanto acrescentámos 3, 4 pessoas, o que também não deixa de ser muito interessante. Uma pessoa que não acrescentámos, que já existia, tu existes há quantos anos, Nuno? 19, não é? 19. Existes há 19 anos, quase 20. Para a Devaneio existes desde o princípio e tu és uma peça importante porque ficas aqui encarregue de uma série de coisas que nós não dominamos e já mostraste que tens um engenho muito interessante para lidar com tudo isso. E portanto... Não vergonhas o rapaz que ele já está vermelho. Não, sim, mas pronto, não te preocupes com isso. E portanto tu és o autor, entre outras coisas, da capa e da contracapa da Devaneio, e portanto se calhar pergunto se queres falar um bocadinho disso, do teu trabalho, na composição da capa e da contracapa, como é que fizeste a pesquisa, o que quiseres dizer, o palco é teu e portanto impressiona aí a tua família, os teus amigos. E a avó, principalmente. E a tua avó, sim. Exato. A tua avó. Pronto, a capa, como é a primeira página logo, começamos por aí. Então, o Gonçalo, para este número, à imagem do que fez para o último, sugeriu-me uma coisa e eu acatei a sugestão. Então, desta vez ele queria algo assim mais clássico, mais... Que foi ideia do Gil. Não quero estar a roubar os créditos. Sim, foi ideia do Gil. Mas pronto, ele é que fez a sugestão. Sim. E eu à partida, pus logo a cor de fundo, como vocês veem, consegue identificar ali uma espécie de um papel velho, uma coisa assim mais antiquada. Sim, era mesmo isso. Quanto à imagem em si, não ao que está representado, mas sim à forma como está representada, que é uma pintura neste caso. Exatamente. Foi mesmo porque, pronto, uma coisa antiga, o que é mais antigo do que fotografias propriamente ditas, pintura. Exato. Faz sentido. Como é que cheguei a esta? Foi um caminho um bocado básico, não é? Eu pesquisei ilustrações de sinos no Google. Ilustrações de sinos no Google. Encontrei um blog que, se não me engano, era uma espécie de relato de viagem de pessoas que... Exatamente, dos sketchers, não é? Sketchers, são aquelas pessoas... Urban sketchers, se não me engano. Urban sketchers, sim, são pessoas que se juntam e fazem desenhos. Que ilustravam as paisagens das cidades por onde passavam, e das vilas e das aldeias por aí fora. E encontrei umas contas muito bonitas, testei com algumas. A que ficou
não por um significado mesmo... Não foi político não foi. Até porque na altura ainda nem sabíamos Quer que dizer, ia fechar nós não no temos que dizer próximo. se foi ou se não foi, não é? Isso cumpre cada... Pronto, Quer dizer, tu és o autor da obra, portanto podes dizer o que quiseres. Podes dizer o que Para quiseres. mim não sim. foi, mas se vocês, ouvintes, ou pessoas que eventualmente Exatamente. venham a ver a entrevista, se acham que pode vir a ter um significado mais político, alguma mensagem, isso é convosco, não é? Claro, nós não temos muito a ver com isso. A partir do momento em que a obra sai do autor, é do público, não é? Exato. E pronto, gostaram, acho que foi unânime. Gostámos muito. Gostámos muito. Acho que não desgostaram de nenhuma, pelo menos espero eu que não tenham Não, desgostado de nenhuma. Não, tanto a capa como a contracapa. A contracapa que também Exato. é aqui o Porto de Sines, não é? Exato. A contracapa, quanto à contracapa, usei uma técnica semelhante, usei um desenho da mesma pessoa que ilustrou a pintura que está na capa, que é o Mário Crespim. Mário Núncio que Crespim, exatamente. Sim. E pronto, foi natural, mas quanto à mensagem que vocês vão ver lá, entretanto, eu não vou dizer qual é, porque pronto, Exato. não a tenho aqui e supostamente Claro. vocês só vão ver quando sair a revista, não é? Nós só vamos buscar a revista gráfica na próxima semana. Exato, Portanto, pronto. Aconteceu simplesmente. Pronto. aconteceu simplesmente, sim. Também não tem nenhum. Não foi tem, nenhuma sim. restrição, não foi nenhum texto por X, não. foi Liberdade simplesmente- total. Exato. Liberdade total, e tu depois sugeriste pormos essa pequena mensagem Exato. na contracapa, que Na as pessoas contracapa. depois poderão interpretar como quiserem, Exatamente. enfim, como lhes parecer melhor. Mas tu não fazes só capa e contracapa, Não, tu fazes não, uma não, série não. de outras coisas. Não sei se queres falar um bocadinho mais do teu trabalho, da maneira como ajudas Posso falar. a devaneio. Para lá da capa e contracapa, que eu fiz do segundo e do primeiro número até agora. Também sou eu que faço a gestão do Instagram da revista. Ou seja, tanto a parte da publicação das imagens, como mesmo A seleção, a própria seleção seleção, e fazer não é? as imagens em si. E fazer as exato. imagens. Uma coisa que nenhum de nós consegue, nem nós os três juntos. Não Não é assim Não tão dominamos, difícil, nem mas perto. pronto. Não é assim Nem tão perto, difícil, nem mas perto. pronto. Nós somos inábeis, pelo menos eu sou inábil nessa área. E portanto, cá está, Nuno Silva, uma parte importante da Devaneio, que toma conta de uma série de coisas que nós não conseguimos fazer e que também é muito devido a ele que temos tido moderado sucesso. Moderado sucesso. Entretanto, falou-se aqui do Mário Núncio Crespim. Foi ele que fez as ilustrações que o Nuno descobriu e que nós usámos para a revista, e portanto também fazemos a sugestão de vocês tentarem ver o blog do Mário Núncio Crespim. Ele é um senhor de Lisboa, se não me engano é de Paço de Arcos. Paço de Arcos faz parte de Lisboa ou não? Paço de Arcos é distrito de Lisboa. E Conselho, já não é? Pois não, não é Conselho. Acho que é Cascais. Cascais, exatamente, Cascais. E portanto, essa ilustração foi feita pelo Mário Crespim quando veio a Sines passar umas férias, não foi? Ele dizia lá, veio a Sines passar férias, não sei se foi no verão, foi isso, não foi? Não sei se foi no verão de 2019 ou no verão de 2018, e portanto também é interessante pensar que nunca, se calhar, este senhor imaginou que a ilustração dele havia de estar na capa de uma revista da Terra 1 ano ou 2 anos Nós depois. fizemos todo o gosto em referenciar que o trabalho ali é todo dele. Sim, até sim. porque a lei assim o exige. A ilustração é dele, a capa, o trabalho de ilustração, o trabalho da capa é do Nuno, e nós, evidente que tivemos que falar com o Mário Crespim e ele deu autorização na condição de lhe enviarmos um exemplar, que faz todo o sentido, e enviaremos com grande gratidão. E portanto, cá está Nuno Silva. Obrigado pelo teu contributo. Obrigado, e se quiseres mandar mais uma mensagem lá para casa, estás à vontade. Não, acho que já. Estás à vontade. Já basta. Exatamente. Portanto, agora, se calhar, vamos falar aqui um bocadinho com o Gil. Obrigado pela introdução, Gonçalo. Obrigado pela introdução. O teu texto abre O que é que tu novamente. queres que eu fale? Podemos falar sobre tudo, acho que tudo. Sobre tudo e menos sobre bola. nada. Menos bola. Bola, se calhar, não. Sim, mas se calhar Pois. vou falar um bocadinho sobre o meu texto. Falas um bocadinho sobre o teu texto. Sim. O teu texto que abre outra vez a revista, não é? verdade, É o verdade. primeiro texto da Devaneio, foi assim na Devaneio 1, é assim também na Devaneio 2. E, portanto, diz o que quiseres sobre o teu texto. Sim, a verdade é que eu não me queria estender muito sobre o meu texto, especialmente agora para este em específico. Quem sabe no futuro possa abordar de forma mais aprofundada aquilo que eu pretendo transmitir nos textos, no fundo, que são textos livres, em que eu tento
a relacioná-los, fazer uma espécie de seguimento. Quer dizer, na verdade, não é nem deixa de ser necessariamente não deixa de haver um seguimento entre eles. Agora, a mensagem que eu pretendo passar, ou a busca que eu pretendo fazer, essa sim está relacionada entre o primeiro texto, que é um texto de apresentação, este segundo texto, que já é aquilo que eu realmente queria fazer e que eu percebi que é aquilo que eu gosto mais de escrever, e o terceiro texto, que também já o estou a escrever, tal como este segundo texto já estava a escrever antes da apresentação do primeiro número. O que eu posso dizer sobre ele é que é um texto muito mais trabalhado, muito mais cuidado, um texto a que eu dediquei muito mais tempo, sendo que para o primeiro número eu escrevi ali em 15 minutos depois do almoço, acho que tinha dito isto na 15, apresentação do primeiro 15 de escrita mais 15 de correção, se calhar. E depois foi, sim, escrever foi meia hora, 45 minutos. Agora, para este número, fui escrevendo a parte... Eu tenho estas conversas com o Gonçalo, se calhar as pessoas podem achar isto interessante, eu pelo menos acho, e nós costumamos dizer, pronto, ele já escreve há muito mais tempo do que eu comecei a escrever agora há pouco tempo, escrevia qualquer coisa, mas nunca nada de especial, e o que nós falamos e o que nós já constatamos é que a primeira parte de introdução da escrita, a parte criativa, essa é sem dúvida a melhor parte, aquela que nos dá mais gosto, e eu tenho esse prazer em ir acompanhando as diferentes partes do meu texto que não seguem necessariamente uma lógica, uma regra do início para o fim. Acho que neste texto posso dizer que comecei por escrever o final. O final era o que eu tinha em mente primeiro, e depois percebi como é que eu queria começá-lo. E depois o resto da parte criativa, que eu ia pensando todos os dias, era como é que ia ligar essas duas partes, o início e o fim, como é que eu queria acabar o texto. E enfim, pronto, isto são só pormenores. Quanto à mensagem do texto, essa... eu quero que sejam os leitores a tirar. Também não há, acho que não é assim nada de extremamente complexo. Acho que uma segunda leitura torna o texto de fácil compreensão, e creio que existe, pelo menos quando eu escrevi, havia uma mensagem subliminar. E para quem leu, para nós que lemos, também existe, sem dúvida. Sim, julgo que sim. E pronto, agora não vale a pena estar a falar do terceiro texto e estar a alongar mais isto, mas é sobretudo isto, que podem estar à espera de um texto mais trabalhado e que me deu mais gosto de fazer. Exatamente, sim, sem dúvida. Explicou o processo criativo. Sim, aliás, nós reparámos que houve uma evolução grande em todos os membros do Devaneio, todos os fundadores e todos os fotógrafos, todas as pessoas que fizeram participações escritas do primeiro para o segundo número, que é muito interessante também. Talvez porque no primeiro ainda era um bocadinho a palpar terreno, era um primeiro contacto, se calhar nenhum de nós estava habituado a fazer algo do género. Deixa-me só interromper. Para além da melhoria que se nota dentro dos elementos, houve também uma parte que faltava no primeiro número, que, como o Gonçalo já disse, foi o texto da Sofia Grilo, a componente social que a nossa revista também pretende envolver, e que também já sabemos que vamos ter para o terceiro número. Posso já dar esta informação sem comprometer muito. Sim, senhor. Em princípio, teremos também outro texto mais virado para essa parte social. E desta forma achamos também que a revista está mais completa nas três vertentes principais que a constituem, e que nós iremos falar na apresentação de dia 29, e não só da revista, como também o tema principal, que é o desinteresse dos jovens no debate, vamos promover nestas temáticas que envolvem a Devaneio. E sim, no fundo é isto. Acho que a revista está mais completa, e compareçam dia 29 de fevereiro no Salão dos Bombeiros. Sim, não tem desculpa, da noite, não tem desculpa, tem de ir. Se não forem, nós acho que em princípio não chove nessa noite, portanto...
Sim, não chove. Mesmo que chova, não é? Não são os bombeiros. Mesmo que chove no Salão dos Bombeiros, exatamente, não é ao ar livre. E pronto. E ainda sobre o teu texto, Gil, há um pormenor interessante, além da parte escrita, não é? Da parte que foi da tua autoria direta, que é a pequena ilustração que foi feita, o pequeno trabalho gráfico, pequeno grande, que foi feito pela nossa designer, a Ana Simões, que é uma designer nova, cá de Sines, que está a estudar em Évora, se não me engano, em Évora, não é? Exatamente. Sim. Que também acabou por apimentar ali um bocadinho melhor o teu texto. Sim. Quando falei com ela, quando lhe enviei o texto na altura, ela tinha falado em adicionar uma ilustração. E eu fiquei um bocadinho reticente porque achava que, pelo menos na minha cabeça, não estava a haver nenhuma ilustração que se pudesse enquadrar com o texto. E o que ela acabou por fazer não foi necessariamente adicionar uma ilustração, nenhum desenho, nenhuma pintura, mas acabou por fazer uma parte gráfica, o trabalho gráfico dela, que também tem um bocadinho de ilustração. Sim. Depois as pessoas vão ver. De criação. Sim, mas muito simples, tal como eu queria, e acho que está bonito e simples, que era também aquilo que eu queria fazer com o meu texto. Era uma imagem assim que eu queria passar, e acho que complementou muito bem. Portanto, a Ana Simões está de parabéns. Sim, sem dúvida, está de parabéns. No meu texto e no resto da revista. Exatamente, sim, fica a referência. O design do primeiro número estava muito bom também, da Rita Gouveia. São trabalhos diferentes, se calhar da Rita um trabalho mais formal, também em tons diferentes, eram os tons mais homogéneos. Sim, agora o trabalho da Ana Simões, um trabalho por sugestão do Gil, que faz todo o sentido, em tons amarelos, castanhos, dourados, por aí fora, para dar aquela ideia de um livro antigo, por aí fora. E portanto está toda a gente de parabéns. No fundo acho que está toda a gente de parabéns. E agora, antes de irmos para o intervalo, porque depois na segunda parte vamos falar sobre coisas também, sobre coisas da Devaneio, agora se calhar falo um bocadinho do meu texto, que se chama, vem novamente a fechar a revista, o texto do Gil vem a abrir e o meu vem novamente a fechar, que se chama Sines, a investigação interior e a obra. Ora, de que é que trata este texto? De Sines, de uma investigação interior e de uma obra, não é? O que acontece? Sines, porque é a cidade onde nós residimos e onde brotou esta revista e onde a revista se constrói e se concretiza todos os dias. A investigação interior, que neste caso é do próprio autor, que é minha. Por acaso, há pouco tempo li um livro muito engraçado do Rilke, Cartas a um Jovem Poeta, que é todo ele dedicado a este processo de investigação interior e, portanto, sugestão de leitura também, se calhar aqui a meio do programa de rádio, leiam Rilke, Cartas a um Jovem Poeta, que faz muito sentido. Até para depois compreenderem o que tu fizeste. Não, por acaso eu li o livro só depois de ter escrito o texto, portanto nem houve aí esse pormenor, mas no fundo é um texto que eu escrevo mais virado para Sines, porque nós neste segundo número não temos aquela coluna de política autárquica, não temos, e o meu texto não é um texto político, quer dizer, se calhar em última instância todos os textos são textos políticos, não é? Se for interpretação, a interpretação pode levar a isso. É uma discussão interessante, não é? Porque mas que não vamos ter lá agora. Conheci uma pessoa que me dizia, que tudo aquilo que nós fazemos na vida sem ser ciência é política. Não sei se é verdade, mas pronto, fica aqui a dica pelo menos. Mas sim, é um texto que tem como ponto de enfoque Sines e a possibilidade de construção de uma obra em Sines, numa altura em que nós vemos cada vez mais gente a querer ir para fora, a querer, enfim, de alguma maneira construir um passe universal, um cartão de cidadão universal que dê para todos os países, pessoas que, e o Gil fala disto também no texto dele, pessoas que acham que a grande realização pessoal, a grande descoberta interior que podem fazer far-se-á a quando da viagem, e eu discordo um bocadinho dessa ideia. É evidente que isto é uma discussão muitíssimo subjetiva e eu não me quero pôr na pele de outras pessoas que se descobrem e que se concretizam e que se constroem na viagem, mas eu parece-me que, e usando aqui uma frase que o Gil usa também, que é citada no António Lobo Antunes, para aí, se calhar, que é os grandes cataclismos dão-se interiormente, não é? E dão-se, se calhar, na solidão. E, portanto, sem querer tornar aqui esta discussão demasiado pesada, aquilo que eu tentei perceber foi de que maneira é que era possível construir-se, primeiro investigar-se interiormente e depois usar essa investigação para se construir uma obra sem sair do mesmo sítio. Portanto, neste caso, usando Sines como combustível para essa busca, porque, enfim, depois há muitas pessoas que tentam rebater esta ideia, dizendo que a generalidade dos grandes artistas são pessoas muito viajadas, homens muito viajados, mas por outro lado temos, se calhar, o Fernando Pessoa, que é o único gênio unânime
das artes portuguesas, ou pelo menos da literatura portuguesa, único, unânime, e que foi uma pessoa que chegou a Portugal aos 17 anos ou 18, vindo da África do Sul, e depois saiu mais alguma vez, foi uma ou outra. Sim, a obra dele se calhar não é tão marcada por esse elemento de viagem, Não, sim, e a questão é que ele conseguiu... mundo novo que se abre. Conseguiu construir aquelas... porque 4 ou 5 é que são conhecidos, mas ele tinha dezenas e dezenas de heterónimos sem sair de Lisboa e praticamente sem sair ali daquela zona mais confinada. Mas também estás a falar de de uma Lisboa. metrópole. E uma metrópole é uma espécie de pequeno mundo. Tu vês ali muita Claro, coisa a acontecer, exatamente, muitas sim, mas em pessoas de primeiro, diferentes origens. A Lisboa dos anos 20 e dos anos 10 não é a Lisboa de hoje. Não, Nem mas perto nem longe. também não era um... Também não Posso era uma dizer uma coisa em terriolazinha. relação Força, a isso, Gil, estás a dizer, força, Gonçalo? força. Eu acho que em relação a esse tema é o seguinte, nós não pomos em causa o quão enriquecedor é a viagem. Acho que sem dúvida nós ganhamos bastante em viajar e conhecer sítios Exatamente. novos, abrir, como se diz, abrir horizontes. Mas eu não acho que seja necessariamente mais valioso a viagem do que a leitura, por exemplo, ou do que qualquer outra forma de arte. Tu tinhas dito há uns tempos que quem tinha viajado para mais de 100 países não tinha necessariamente ficado mais enriquecido do que uma pessoa que tenha lido, por exemplo, 100, 200 livros. Sim. Ou uma pessoa que viaja para o mundo inteiro, quer dizer, é uma coisa que se calhar só uma outra pessoa no mundo é que faz. Mas, Exatamente. tal como ler 10 mil livros, como tu tinhas dito. Sim, outra vez. sim. Também depende do que é que se vai fazer na viagem. Se for uma viagem mesmo de descoberta... Não, mas só para isso rematar, já é estar a pormenorizar A viagem não é um fim em si. O Sim, viajar só não é para um fim rematar. em si. Apesar de ser enriquecedor, tudo isso é enriquecedor. Agora, quando se fala de verdadeiras transformações e quer a gente acredite que elas existem ou não, que as pessoas realmente possam mudar a sua essência, possam renascer, se assim quisermos Sim. chamar, acho que esses processos são muito mais complexos do que e manifestam-se sobretudo interiormente. Podem dar-se por fatores externos, por algo que aconteceu numa viagem ou algo que se deu num livro, mas depois todo esse processo de transformação é interior. Exatamente, e sim. é íntimo a cada um. Sim. Sem dúvida. E é Não, e diferente aquilo para que... cada pessoa. Exatamente, sim. E aquilo que eu digo é que a construção de uma obra, para mim, na minha perspectiva, exige obrigatoriamente a fixação de raízes. Lá está, esse processo de recolhimento de matéria-prima para depois construir a obra pode, para umas pessoas sim, para outras não, exigir a mudança sistemática e a viagem por aí fora. Para mim, não me parece que exija, mas agora não tenho grandes dúvidas que a construção de uma obra, pelo menos na generalidade dos casos, exige a fixação das raízes. E aquilo que eu tentei fazer foi também de alguma maneira agradecer a Sines a possibilidade que nos tem dado a todos de construirmos não só a nossa obra individual, como a nossa obra coletiva, que neste caso é a devaneio, na nossa cidade. Até porque Sines é uma terra, e nós dizemos isso várias vezes, eu refiro também no livro, é, na minha perspectiva, uma minador, não é? Só que é uma minador que tem sido aproveitada, se calhar, mais pelas indústrias do que pelos cidadãos, pelos homens e mulheres que nela tecem as suas vidas. E também acho que é uma terra muito inspiradora, não é? Uma terra muito bonita, muito inspiradora, e fica também essa nota de que, porque olhamos para a generalidade dos miúdos, se calhar, que acabam o 12º ano, ou que passam ali do 9º para o 10º ano, e o maior sonho deles é ir para Lisboa estudar. Evidente que ir para Lisboa estudar é bom, mas depois ficarem em Lisboa a viver e não voltarem para a terra. E é isso que acontece na maior parte dos casos. São pessoas que vão e que depois não voltam. Mas isso abria outra discussão sobre Lisboa e o resto. Lisboa e o resto, sim. É uma discussão que tu se calhar vais ter um dia quando construires Olha, vontade não me falta. Vontade não te falta. Nós tivemos agora há pouco tempo, quando fomos à Escola Vasco da Gama, abordámos esse tema com 3 turmas de 9º ano que nos ouviram no auditório. Essa questão de será que as grandes metrópoles assim têm tantas vantagens comparativamente a Sines? Será que são assim tão melhores para se viver? Acho que nós em Sines temos muita qualidade de vida e temos de saber dar valor a isso. Sem dúvida nenhuma, até porque em Sines, e foste tu que falaste disso na apresentação do nosso primeiro número, é possível realizar, se calhar o mais perto possível do American Dream, não é? Aquela ideia de ter uma se casa... nos queixamos, por exemplo, de falta de oferta cultural, que também já falámos disto aqui na rádio, será que existe assim tanta falta? É claro que relativamente a Lisboa temos muito menos, mas também porque não criá-la e porque não aproveitar aquela que já existe, que se calhar também não é assim tão visitada. Exatamente. Eu diria que em Lisboa até é mais fácil criar do que noutros pontos. E o que até dá mais mérito se for feito aqui.
É complexo. Em Lisboa tens mais concorrência também. Sim, Em Lisboa mas- tens mas- muito mais mas- pessoas e por teres muito mais pessoas tens de ter Exatamente, muito mais por isso é que oferta eu digo, tem cultural. muito Agora, mais será mé- que... Tem muito mais mérito aquilo que é feito em meios mais restritos, neste caso. Isso também Sim. é questionável. Sim, Não é é debatível. É Tá bem, debatível, ok, é debatível. É subjetivo, mas, No fundo, há um meio- mas percebes o ponto. É muito mais difícil para quem vem de um meio. Pode ser um meio não urbano, vamos considerar que sim, é um meio não urbano, e conseguir chegar a um patamar tão mais respeitável como aquilo que vem do meio. Vamos usar Lisboa como exemplo. Olha, a Devaneio, por exemplo, se calhar, quando chegar, eventualmente, a nível nacional, terá muito mais, tão mais mérito por não ter vindo de um Claro, meio sim, sem culturalmente dúvida. mais rico, talvez. Sem dúvida. Talvez, porque isso também depende da individualidade dos grupos, de onde é que vem cada um, do fator social, económico. As diferenças, mas é as diferenças que existem, as diferenças são enormíssimas. Sim, Ou a se questão é calhar mais já- complexa ou se do calhar que já isso. não, A questão é mais ou se calhar complexa já do não, que ou se isso. calhar já não, A questão é mais mas complexa. ainda existem Mas ainda bastantes assim diferenças. percebo a ideia. Essa ideia concretiza sobretudo numa ideia que nós também temos, que é de que, enfim, se não há oportunidades, nós não tínhamos oportunidades, a generalidade de nós não tinha oportunidades de escrever em nenhuma revista neste momento, nem em nenhum jornal, nem onde quer que fosse. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi criar Tenta-se. uma revista para podermos todos escrever. E, portanto, se calhar, antes de irmos para intervalo, porque temos de fazer aqui um intervalo por razões logísticas, e para descansarmos também, para descansarmos também, sim, a nota que fica no fim desta primeira parte é precisamente essa, é que a Devaneio é uma oportunidade que foi criada, que por acaso foi criada por nós, mas não é só por nós, é para todos, e fazemos o convite a todos os jovens para se juntarem e falaremos disso também, se calhar melhor, com mais profundidade na segunda parte. Portanto, até já. Até já. Por Linhas Enviesadas, programa feito pelos fundadores da revista Devaneio, com a presença de convidados, onde se falará de arte política e se dará palco aos eventos e aos destaques da nossa cidade. Pelas vozes de Gonçalo Naves, Gil Gonçalves, João Soares e Miguel Silva. Olá a todos, bem-vindos de volta para esta segunda parte de Devaneio. Depois na primeira termo, segunda parte do Por Linhas Enviesadas. Se calhar não é a segunda parte do Devaneio. Se calhar cortávamos esta parte. É o segundo número Mas da vai ser a segunda parte da É o segundo número da Devaneio e se calhar o oitavo Por Linhas Enviesadas e a segunda parte do oitavo Por Linhas É Enviesadas. gravado a seguir ao almoço, por isso é que temos Sim. estes problemas. Podemos prosseguir, senhores, e depois nesta primeira parte termos falado aqui um bocadinho sobre o alinhamento da Devaneio número 2, que vai ser apresentada e fazemos o reforço no dia 29 de fevereiro, um sábado, próximo sábado, aqui no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Sines, a quem também agradecemos, tanto ao Salão Nobre como à rádio, a disponibilidade, tanto aos bombeiros como à rádio, a disponibilidade que têm apresentado para nos ajudar com todas estas questões importantes, questões logísticas e por aí fora. Sem eles isto não seria de todo possível. E agora vamos falar um bocadinho sobre algumas questões laterais à Devaneio. Por exemplo, tivemos nesta semana, ou melhor, na semana passada, na Escola Vasco da Gama, escola onde todos nós aqui andámos. Tu andaste também, Nuno? Exatamente, andámos todos. Fizemos lá o 5º e 6º ano, pelo menos nós três. Tu fizeste até o 9º? Fizeste até o 9º. Uma coisa espetacular. Exatamente, e fomos lá fazer uma sessão, nós os três, eu, o Miguel, o Gil e o João Soares, que não está cá, fazer uma sessão para 3 turmas do 9º ano, a convite da professora Fernanda Bilau, integrado no projeto Parlamento dos Jovens, uma sessão que foi muito engraçada, não sei se vocês gostaram. Foi uma maravilha. Foi uma maravilha, sim, falámos ali... Não só pelo lado afetivo, mas também pela recepção que tivemos dos miúdos. Pela recepção que tivemos e pelos talentos que descobrimos, vimos lá 2, 3 miúdos muito talentosos e que até talvez faça sentido, vimos quem sabe integrá-los na equipa da Devaneio. Nunca se sabe. Sim, se calhar. São novos, têm 14 anos, mas talvez... Mas o conteúdo está lá. Sim, o conteúdo está lá. O conteúdo está lá. E já agora deixamos essa nota também. Eles que vão representar Sines no evento, julgo que distrital Dia 2 de do março. Parlamento dos Jovens, dia Setúbal. 2 de março, exatamente, em Setúbal. Portanto, quem puder e quiser, passe por lá. Mas aquilo é aberto ao público, por acaso. Pode ser, talvez Não sei, seja. não sei. Talvez seja. O tema é violência no namoro. O tema é violência no namoro, É exatamente. específico, sim. Falámos um bocadinho sobre isso e foi uma sessão muito interessante. Agradecemos à professora Fernanda Bilau novamente por nos ter recebido. Portanto, a Devaneio vai às escolas. E ainda lá vamos voltar, acho Lá vamos voltar. Falámos Depois, também da importância da literacia exatamente, importância da literacia. e vimos que havia vários jovens interessados a ler e a escrever. Variedíssimos. Interessados Sim, no que sim, nós sim. dizíamos também. Mais de 3. Eram mais de 3. Não, mas correu muito bem. Por Mas acaso. os 3 que eram... Não, eram mais do que 3. Por acaso, eram mais do que 3. Houve vários a fazerem perguntas. 4.
Correu muito bem, e depois de termos ido à escola Pet Alberto, que por acaso só podemos ir nós dois, porque Logo, tanto o Gil, exatamente, logo na semana a seguir ao lançamento da primeira. tanto o Gil como o João Soares estavam em aulas e, portanto, fomos só nós dois. Fomos agora também à Escola Vasta Gama e é sempre um gosto voltarmos às escolas onde já fomos felizes, onde somos sempre bem recebidos. E essa parte foi a que mexeu mais. sim, tu ficaste até emocionado, quase que choraste, não é? Sim. Enfim. Há 11 anos que não ia lá. Há 11 anos que não ia lá. Por acaso é uma escola muito bonita. Mas temos de prosseguir, senhores, porque há outras coisas que temos de falar. Porquê? Porque na Devaneio número 2 vamos estender-nos para Porto Covo. Vamos para Porto Covo. A revista vai ser distribuída em Porto Covo, pelo menos em 2 sítios. Depois daremos essa nota no Facebook. Estejam atentos ao Facebook e ao Instagram. Daremos a nota dos sítios onde a revista estará disponível na aldeia. É a aldeia de Porto Covo, não é? Porto Covo. Aldeia de Porto Covo. Fica Porto Covo. Eu acho que é a aldeia de Porto Covo, sim. A vila. Aldeia. Enfim, cidade não é. Prossigamos, senhores. Prossigamos, senhores. Vai estar disponível em Porto Covo, porque nós queremos também, não sei quem é que quer fazer um pequeno comentário a isso, eventualmente, nós queremos também, a pouco e pouco, com calma e sobretudo com segurança, mas também com ambição, estender a Devaneio cada vez mais e para onde for possível ir, não é isso? É esse o nosso objetivo. Sim, a pouco e pouco, acho eu. A pouco e pouco. Mas era o caminho natural das coisas. Sim. Era começar por Porto Covo, até porque, como é a outra freguesia do Conselho de Sines, fazia todo o sentido, algo que começa em Sines, estender-se primeiro ao Conselho e depois ao resto da região. Acho que fomos bem recebidos quando lá fomos a Porto Covo e conseguimos arranjar, lá está, esses dois sítios onde as pessoas podem ver e ler o que é que se anda a fazer por aqui. Enfim, exatamente, por acaso não temos... Fica um gostinho depois para edições futuras, para edições futuras e quem sabe, se calhar lá fazendo futurologia para o 5º ou para o 6º ou para o 7º número, possamos estender a Devaneio a mais um ou outro sítio. Fica aqui a nota meio misteriosa para vocês ficarem atentos. Portanto, a Devaneio 2 vai estar disponível em Porto Covo. É esta a nota que queríamos deixar. Nuno, agora se calhar pergunto-te aqui uma coisa. Tu que és mais novo do que nós, não é? És mais novo do que nós e, portanto, tens um grupo de amigos e um grupo social diferente do nosso, não é? Se bem que algumas pessoas são comuns, mais ou menos, mas enfim. Infelizmente nós, do primeiro para o 2º número da Devaneio, não recebemos, depois de termos feito o apelo tanto no Facebook, como no Instagram, como na apresentação, como na própria revista, não recebemos nenhum texto, porque era isso que nós queríamos. Nós vamos ter uma página sempre dedicada aos textos dos jovens alunos em Sines, aos jovens que não façam parte da Devaneio para nos mandarem aquilo que querem. Nós não recebemos nada. E ficamos até tristes, não é, Gil? Recebemos fotografias. Muitas fotografias. Muitas, não foram muitas. Mais uma coisa ou outra. Mas muito pouco, sim. Recebemos muito pouca coisa. E fizemos esse apelo também nas escolas, na Escola Pet Alberto. Tivemos uma sessão também para muitos jovens e recebemos muito pouca coisa. Não, é mentira, nós não recebemos nada, mas recebemos pouca coisa. Enfim, não sei a que é que tu achas que isso se deve. Vergonha, porque eu acho que há muita gente em Sines, muitos jovens a quererem escrever e alguns que já começam... A capacidade de certeza que existe, porque eu falando pelo meu grupo, não vou dizer quem, claro. Nem quem não, certo? Quem conhece saberá. Quem conhece saberá. Claro que há mais que um, inclusive, indivíduos capazes de escrever, capazes de escrever bem, com correção e capazes de, quem sabe, fazerem parte da Devaneio, não é? Fazerem parte da Devaneio. Mas, à imagem do que acontece com as fotografias, acho que há não digo só vergonha, mas também uma espécie de medo de não corresponder ou de terem visto talvez o primeiro e terem achado aí realmente aquilo é muito difícil ou muito bom e acharem que não estão ao nível. Ou... Então, achas que há medo ou desinteresse? É que são coisas diferentes. Não sei não é? se há desinteresse. É isso que eu queria saber. Tu disseste medo e eu fiquei esperançado, porque eu tinha algum medo que houvesse desinteresse. Claro que há um desinteresse, não é? Porque era impossível, numa população que temos muitos jovens cá em Sines, todos estarem interessados. Era muito difícil todos estarem interessados. Claro, exato. Não é isso que se queria. Mas, igualmente, era muito difícil todos estarem com medo. Ou seja, mandaram poucas fotos, não mandaram nenhum texto, infelizmente. Sim, não mandaram nenhum texto. Acho que os motivos são comuns. Sim.
Fica a nota também para nós manter... Sim. Nós mantemos o apelo. As pessoas com Apelar, que eu exato. tenho falado também, a questão que trazem mais é uma insegurança. Na insegurança, não é? O que é natural, se calhar. Também nós sentíamos isso, provavelmente. Talvez tu não, porque já tinhas a experiência da escrita, mas... Sim, mas ele acabou Exato. por ter de começar Mas por é- algum exato, lado. exato. Mas é um bocadinho isso, é o facto de expores, ainda para mais, expores o teu nome e aquilo que tu fizeste, às vezes pode... Mas eu acho que a partir do momento em que a pessoa acredita que está a fazer alguma coisa com valor, Sim, acaba mas por é quebrar natural com que haja- alguma naturalidade essa mas é barreira. natural que também haja um bocadinho de Umas receio. pessoas mais facilmente do que outras. Umas Exato. mais facilmente Exato. que outras, sim, mas fica a nota para... E o incentivo também. E o incentivo, para sim. Incentivar, que- apelar a que Para que não tenham vergonha. mandarem textos. Aliás, mais mesmo fotos, que não queiram publicar na Devaneio, se nos quiserem fazer chegar textos ou outras sim, sim. obras para Nós nós irmos prometemos vendo, E em relação ao desinteresse, às pessoas que têm desinteresse, se calhar com o aumento da qualidade da revista, que eu acredito que vai aumentar, sim. também possa haver mais gente que, se Sim. antes estava desinteressada, agora possa ganhar interesse em escrever e em participar. Exatamente, e Em já ter tem o seu nome acontecido. na nossa Nós até revista. temos alguns conhecidos e amigos que, curiosamente, começaram a ler e começaram a participar mais ativamente a partir do momento em que nós Exatamente. lançámos a Devaneio. Portanto, isso também é uma primeira, se calhar, Isso- pequena, mas importante batalha É ganha. um não é? Alguém teria que começar. Isso Sim. era das nossas primeiras conquistas, era que Exatamente. houvesse pelo menos um jovem a começar a ler mais e Exatamente. isso até agora Portanto, foi já conseguimos. Portanto, fica a nota, não tenham vergonha, enviem-nos coisas, nós não fazemos mal a ninguém, prometemos ler tudo com seriedade, com interesse e depois dar feedback. Portanto, mais coisas que temos para falar. Aumento da tiragem, não é? Sim. Primeiro número 500 exemplares, neste segundo número 750 exemplares. Portanto, a A Devaneio... procura assim o exigia. A procura assim o exigia, Exatamente. portanto a Devaneio vai chegar a mais gente neste terceiro número. Deixamos também um agradecimento aos nossos patrocinadores que continuam, no fundo, a prendar-nos com a possibilidade de construirmos a Devaneio, porque a Devaneio, em última instância, depende deles, porque tudo isto tem um custo, não é? E a Devaneio, como sabem, é independente e autónoma em relação a qualquer entidade, a qualquer partido, enfim, a qualquer organismo, e, portanto, o nosso agradecimento também aos nossos patrocinadores, que, obviamente, são os patrocinadores do comércio local de Sines. E a revista estará disponível também no comércio, ou sobretudo no comércio local de Sines, nesses sítios que nos ajudaram, que serão anunciados no Facebook e na apresentação e por aí fora, mas temos a certeza que quem quiser uma Devaneio vai conseguir ter uma Devaneio e, portanto, fica a nota também para ficarem atentos, porque o nosso objetivo é criarmos também um movimento, não é? Um fluxo maior no comércio local, e houve muitos comerciantes que nos disseram que havia pessoas que iam. Sim, que é um ato de propósito à procura. Exatamente, que iam lá de propósito à procura da revista, e nós chegámos a pôr as revistas, por exemplo, uma sexta-feira à tarde, e ao sábado à tarde ou sábado à noite já não haviam nesses pontos do comércio, em alguns pontos do comércio, nos mais movimentados. E, portanto, o nosso agradecimento aos patrocinadores. Ora, essa, Nossa, não quero mais fazer essa ressalva. Tivemos Exatamente. também o interesse de alguns em comprar meia página ou uma página completa Exatamente, sim. e deixar também essa mensagem quem quiser, quem estiver interessado. Sim, Pode- porque a Devaneio, pode exatamente. fazer Nos isso, contactos, se faz favor. A Devaneio viverá dos patrocínios do comércio local, e trabalharemos sempre o mais duramente possível para corresponder às expectativas, e acho que até agora tem corrido tudo bastante bem. Em relação às novidades da Devaneio, estavas a falar ainda agora, se calhar também falar na alteração do papel. Na alteração do papel, sim. Exato, porque a ideia que eu tinha tido para o design deste número era exatamente esse, de um livro antigo, tons de amarelo, dourado, castanho, Exato. e para isso achámos que também devíamos ter um papel mais áspero, tal para ter mesmo essa sensação de livro antigo quando vamos folhear. E acho que também vai ser uma surpresa. Depois podemos voltar para o papel antigo, não sei. Sim, É uma experiência. no fundo isto temos liberdade total em quase tudo, não é? Ou em tudo mesmo. Exato. É. O design mudou radicalmente, o Design, papel sim. também mudou, os temas vão mudando também, portanto Sim, acho que está sim. sempre em aberto. O design. E já que falaste das mudanças da revista, fazer também uma referência às pessoas que temos que entraram na equipa, que foram 3. Foi a Ana Simões no design, que já fizemos essa referência. Foi o Miguel Messias na fotografia, que também fizemos essa referência, que tira muito boas fotos e que também faz parte da constituição desta Devaneio número 2. E foi a Sofia Grilo, Também já mencionamos. já mencionámos, colega nossa mais velha, que fez médica já, que fez um mês de voluntariado em Moçambique e vem retratar esse mês de voluntariado que fez em Moçambique,
também é interessante para as pessoas, eventualmente pessoas interessadas que possam querer ter uma experiência deste género no futuro, perceberem alguns meandros deste tipo de experiências através do texto da Sofia Grilo. Como disse o Gil, no terceiro número, aliás, vamos ter um outro texto de voluntariado e havemos de ter do futuro. Outro assunto que temos de falar, meus senhores, é a assinatura de Vaneio. Quem é que quer falar sobre isto? Miguel, queres ser tu? Sim, até porque eu tenho recebido a maior parte das contribuições, como sou eu o responsável pelas finanças. Então diz lá em que é que se consubstancia a assinatura de Vaneio. Não é muito complicado. Quem quiser fazer a assinatura tem duas opções, ou semestral Exatamente. ou anual. Normalmente o que temos tido mais é anual. Sim. Pronto, enfim, talvez fará mais sentido, visto que é mais produtivo a longo prazo. Depois é uma questão de nos contactar, ou privado ou para o Messenger da Devaneio. Ou até para o Instagram. Sim, ou para o Instagram, para onde quiseres. Contactar-nos por qualquer via. Tem que nos contactar de alguma forma. Pessoalmente, através de carta também, pode dar, através de carta registada. Como aí na rua. Sim. Depois é dizerem o que é que é, anual ou semestral. E a que é que têm direito as pessoas que fazem a assinatura de Vaneio? Ora, diz às pessoas. Vamos lá então. Têm direito a todos os números que o tempo que eles... no caso, a assinatura anual, por exemplo. No caso, a assinatura anual têm direito aos 4 números de 2020. Exatamente. Em formato digital e em formato físico, de papel. Com uma belíssima assinatura de todos nós. De todos nós, e uma sim. dedicatóriazinha, se calhar. Sim, dedicatória personalizada. Para quem é de fora de Sines, os portos são gratuitos. Exatamente. Enviamos com portos grátis para todo o país e damos em mão em Sines. Ou na caixa de correio. Ou na caixa de correio, sim. E depois as pessoas também têm que nos avisar como é que querem. Querem combinar um sítio e nós vamos lá entregar, ou então a morada para enviarmos. Exatamente. Também não é por aí que vamos ter dificuldades. Não, portanto, isso fica bem, por acaso. Exatamente. Fica também a dica para, eventualmente, se tornarem assinantes da Devaneio, se tiverem interesse nisso. Caso não falámos nos preços. Não falamos dos preços, sim, não falamos. Os preços são muito baratos, No fundo é a assinatura anual que custa 10 euros, podemos dizer, não há problema nenhum. E semestral 6 euros. E semestral 6 euros, exatamente. E é sempre um grande apoio para ajudar a Devaneio, que exatamente. É uma revista gratuita. Quem quiser obter a revista é sempre gratuita. Agora, claro que tem custos e nós estamos sempre a realçar isto, e para além do apoio do comércio local, se os próprios municípios quiserem apoiar a Devaneio e tornar este projeto sustentável, exatamente. Nós agradecemos profundamente a vossa ajuda, a vossa contribuição. Exatamente, até porque a assinatura de Vaneio foi uma ideia de duas pessoas que não fazem parte da revista, duas pessoas de Sines, e que nos sugeriram, através de via privada, para criarmos este movimento, esta possibilidade das assinaturas, que é uma maneira... Que até agora tem corrido bem. Tem corrido bem, se é uma maneira não só das pessoas apoiarem, como disse o Gil, a Devaneio, mas também garantirem que têm acesso sempre a um número, por exemplo, da pessoas Devaneio, que não estão sempre em Sines, ou que até vivem fora da cidade. Exatamente, porque, como dissemos, a revista no primeiro número esgotou com alguma rapidez e no segundo esperemos que não seja diferente, e portanto é uma maneira também das pessoas conseguirem garantir um número da Devaneio devidamente assinado e de receberem também a revista em formato digital. Tivemos até algumas pessoas que já nos disseram que vão fazer a coleção toda da Devaneio, e que já têm lá um dossiezinho em casa. Pronto para isso. Pronto para isso, sim. Esperemos que tenhamos saúde para fazer com que estes apoiantes consigam encher o dossiê. Exatamente. E a tiragem de 500 foi bastante requisitada, acabou logo, como tu disseste ainda agora, e nós acreditamos que com o interesse que as pessoas têm manifestado, a de 750 vai ser igual, que sim. Vai à vida depressa, de que certeza. em todos os sítios do comércio local onde nós a deixarmos que vai esgotar rapidamente, até porque é gratuita, não é? Exatamente. E continuará a ser gratuita. Sim, claro. Se houver o mínimo interesse, não há esse senão do preço da revista. Exatamente. Portanto, e vamos disponibilizar também a revista nas escolas. Vamos mandar algumas revistas para as escolas de Sines, sobretudo para a Vasco da Gama e para a Poeta Alberto, para termos disponibilizar nas bibliotecas. Nas bibliotecas, sim. Para termos... quanto maior o apoio, maior a tiragem também. Maior a tiragem, exatamente. Mais capacidade vamos ter de imprimir. Até porque agora, aproveitando aqui os minutos finais para fazermos um bocadinho de futurologia, a revista Devaneio, onde quer que chegue, chegará sempre com gente de Sines.
Sines será sempre uma obra criada e construída em Sines, e também temos como objetivo conseguir não só abrirmos portas e abrirmos possibilidades de futuro para nós mesmos, como também tornarmos a nossa terra cada vez mais conhecida no âmbito cultural. É certo que por agora a nossa contribuição para esse objetivo é magra, é pequena, porque acabámos de começar, enfim, uma frase interessante, acabámos de começar, sim. Começámos há pouco tempo, mas estamos aqui com saúde. Mas é importante ir com calma. Sobretudo destinado aos jovens. Destinado aos jovens, sim, destinado aos jovens. E, portanto, acreditamos que é nos jovens que está a possibilidade de progresso e de futuro. Sem dúvida. É tão giro quando um jovem diz que sublinha o facto de serem um jovem. Sim, não, porque normalmente são pessoas adultas já que dizem isso. Mas o Gil é uma pessoa, nós somos todas pessoas adultas, não é? Sim, e até estamos virados para um público, se calhar estar mais numa... mais focados para um público que está numa escolaridade obrigatória. Sim, é esse é mais que eu me por aí, referia. Mas sim, claro que no fundo somos todos jovens, mesmo com 40 anos. Sim. Meu avô é um jovem até aos 45 anos, por até aos 45, quem é que fez essa convenção? Eu. Ok, muito bem. Muito bem, portanto, se calhar, como nota final, deixamos novamente o recado, é mesmo um recado, um aviso até, para comparecerem no dia 29 de fevereiro, no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Sines, portanto, no próximo sábado, às 21 horas, porque vamos ter um debate, não é só a apresentação da Devaneio, aliás, isso vai ocupar pouco tempo, vamos ter um debate exatamente sobre o interesse e desinteresse dos jovens na educação, na cultura, na política. Vamos ter 2 excelentes convidados, o professor Américo Gonçalves, que foi presidente, não foi presidente, foi diretor, se calhar foi diretor. Foi diretor da Escola Pedro Alberto durante muitos anos, a professora Maria de Fátima Beja, uma professora também muito experiente de Santiago do Cacém, e se nenhuma destas razões vos convence, então nós podemos dizer que vamos oferecer assinaturas gratuitas. Se vamos oferecer é gratuito, claro, vamos oferecer assinaturas a todos os jovens até aos 20 anos que compareçam no dia 29 de fevereiro, e se nem isto vos convence, podemos dizer que vamos ter um porto de honra e miniaturas para quem comparecer, não é verdade? E se nem isso convence as pessoas, paciência. Se nem isso convence as pessoas, paciência, enfim, esperamos que compareçam. Exatamente. Obrigado novamente à Rádio Sines e pronto, até à próxima e obrigado pela oportunidade novamente. Por Linhas Enviesadas, programa feito pelos fundadores da revista Devaneio, com a presença de convidados, onde se falará de arte, política e se dará palco aos eventos e aos destaques da nossa cidade. Pelas vozes de Gonçalo Naves, Gil Gonçalves, João Soares e Miguel Silva.